Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Aletheia, eu trabalho com tarô e astrologia faz 16 anos, atualmente também com numerologia cabalística, e hoje eu tô aqui para responder uma pergunta. O tarô promove o autoconhecimento? Sim ou não? Bom, eu responderia que sim e responderia também que não. Agora vamos entender por quê? Bom, como eu trabalho com astrologia e numerologia, eu diria que esses oráculos, eles promovem mais autoconhecimento, que seria o que nesse sentido? Quando a pessoa faz um mapa astral ou quando a pessoa faz um mapa numerológico, ela tem mais consciência sobre si mesma, no sentido assim de como ela funciona, sobre a personalidade dela, onde estão os talentos, os pontos fracos, a vocação dela, né? Então, isso traz mais autoconhecimento para a pessoa, né? Mais consciência sobre ela mesma. O tarô, ele é mais um oráculo do estar, né? Do momento presente. Então, o tarô, ele vai mais promover uma consciência daquele momento presente. Então, nesse sentido, seria um não. O tarô, ele é mais assim, eu costumo brincar que ele é papum. Então, perguntou, você tem lá a resposta e tal. Só que o tarô, ele também pode trazer autoconhecimento. Por exemplo, quando você tá lá tirando um jogo e você pergunta, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem assim, uma repetição de padrão de relacionamento. Então ela sempre acaba atraindo para ela o mesmo tipo de pessoa que não é edificante, que não traz felicidade, que não está disposto ou aberto a um relacionamento. E a pessoa vai nessa frequência, nessa repetição de padrão, relacionamento após relacionamento. Isso o tarô, ele capta, né? Por exemplo, se a gente pegar a roda da fortuna, ele é um arcano que pode falar de repetição de padrões na sua vida, de retorno de coisas que você já viveu. Por quê? Porque você ainda não aprendeu a lidar com aquilo, então você vai ter que aprender aquela lição. Então a vida, ela te traz de novo aquelas situações onde você vai ter a chance de se melhorar naquele aspecto, né? Então, nesse sentido, quando dependendo do jogo ali, você tá lendo para a pessoa, você, como leitor de cartas, intérprete daquilo lá, você vai ter essa conversa com a pessoa. Então, você vai falar, você tá repetindo esse padrão, né? Por que será que isso está acontecendo? Então você vai promover uma reflexão que de uma certa forma é um autoconhecimento naquela questão da vida da pessoa. Outra situação que o tarô ele pode promover o autoconhecimento é quando você estuda, né, as cartas de tarô. Quando você estuda aqueles arquétipos, né, na sua vida, aquilo vai te trazer uma reflexão. Por exemplo, o arcano 15, que é o arcano do diabo, né? Que está muito relacionado ao nosso ego, às nossas paixões, às nossas emoções mais viscerais, mais animalescas, né? Mais de sobrevivência. Então, quando a gente vai estudar esse arcano, a gente não tem como a gente não olhar para a gente mesmo e questionar algumas coisas, refletir sobre algumas coisas da nossa vida. Então eu acho que nesse sentido, nessa questão de olhar para si mesmo, o tarô ele vai acabar proporcionando esse autoconhecimento. Por exemplo, quando você estuda a carta da torre, né, que é a sequência, o arcano 16, que é a quebra desse diabo, desse arcano 15, é a quebra do ego. Então, assim, você se iludiu com as coisas materiais, com as coisas que você tem, com paixões que não te levam a lugar nenhum, qual que é o seu futuro? É a torre, é a quebra desse ego, é a quebra da ilusão para que você caia na real. Então, quando você estuda o significado profundo desses arcanos, não tem como esses arcanos não trazerem uma reflexão para sua vida pessoal e, de uma certa forma, te fazerem olhar para a sua vida, para si mesmo, para suas questões. Então, nesse sentido, quando você estuda tarô, você também promove o autoconhecimento. Inclusive, eu diria que estudar tarô promove mais o autoconhecimento do que apenas ir a um tarólogo e ele interpretar as cartas para você, né? E mesmo que em algumas questões o autoconhecimento também possa estar embutido ali
naquela coisa que o tarólogo vai te dizer, vai conversar com você, aquela reflexão que a consulta vai promover. É por isso até que eu não gosto de fazer consultas muito curtas com o tarô, né? Eu já cheguei a fazer atendimento assim, cobrar por pergunta. Quando eu comecei quando eu comecei lá atrás era só o preço fechado por consulta mesmo, mas era uma outra época, já tinha o mundo online, mas não tão difundido como é hoje em dia. Então a gente fechava a consulta e ficava lá 1 hora, 2 horas conversando. E aí com esse mundo online, com a vinda do Instagram e tal, pandemia, a gente começa a abrir mais e querer, né, popularizar o tarô. Só que eu parei porque uma pergunta só, por exemplo, a pessoa vira e me pergunta, ai, fulano me ama? Você pode pegar o tarô e responder aquilo, só que a pessoa não vai ficar satisfeita com uma resposta sim ou uma resposta não. Porque não tem aquela conversa. Numa consulta mais longa, você vai conversar com a pessoa, então você vai tirar essa aflição do coração dela, você vai acessar essa pergunta que essa pessoa tanto quer fazer, só que daí você vai ver os porquês por trás dessa pergunta da pessoa. Você vai investigar mais com outras perguntas, você vai jogar mais tarô para ir descascando as camadas da cebola daquele emocional da pessoa que tá machucado. Então aí o tarô vai promover mais auxílio naquela hora, não necessariamente autoconhecimento, talvez um pouco, mas mais auxílio, né? Então é essa minha visão sobre se o tarô promove ou não o autoconhecimento. Eu acho que sim, principalmente se você estuda, e sim, dependendo das questões que você busca nesse oráculo, né? Então você pode fazer perguntas como como eu posso fazer para abrir minha vida profissional? Então, num jogo desse, você pode tirar, por exemplo, uma cruz celta, e ali você vai ver onde é que estão os bloqueios que você não está abrindo sua vida profissional. Então, vai te trazer um autoconhecimento daquela situação na sua vida. Então, eu acho que sim, ele promove, tá? A astrologia, a numerologia promovem mais, mas o tarot também ele consegue promover, dependendo da forma que ele é usado, tá bom? Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.